Meus queridos irmãos, meus amigos, bom dia e a paz do Senhor. Vamos retornando mais uma vez nesta manhã de segunda-feira para estarmos meditando mais um pouco da palavra do Senhor. Na palavra de hoje nós vamos estar falando do momento da crucificação de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1, vai estar dizendo: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhes vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Esse é o momento em que Pilatos está julgando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual foi entregue pelos judeus, principalmente pelos fariseus, por aqueles que faziam parte da liderança religiosa dos judeus. Eles prenderam Jesus, acusaram Jesus de blasfemar, dizendo que era filho de Deus, dizendo que era o próprio Deus. E com isso eles levaram Jesus, condenaram à morte, e depois levaram Jesus diante de Pilatos, para que Pilatos também o julgasse, mandasse prender e crucificar Jesus. Mas esse homem, por nome Pilatos, irmãos, ele não achou culpa nenhuma em Jesus Cristo. Mandou açoitar a Jesus, disse que ia assaltar, porque ele não via nada contra este homem. Mas ele não aguentou a pressão da multidão, ele não aguentou a pressão dos líderes religiosos. Até mesmo tem uma parte que ele vai dizer: se tu soltas esses homens, tu não és amigo de César, porque ele se faz rei, rei é César. Diante disso, Pilatos ele vai recuar diante da sua posição como governador, ele vai recuar diante dessas ameaças. Então ele vai entregar Jesus para ser crucificado, mesmo sabendo que Jesus era inocente, mesmo sabendo que Jesus era um homem justo, né? Ele vai entregar Jesus. Então muitas das vezes nós, mesmo sabendo que nosso Jesus é o único que pode salvar, é o único que pode nos dar a vida eterna, nós negamos a Jesus, assim como Pedro negou a Jesus, né? Muitas vezes nós praticamos as mesmas coisas, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do mundo, para fazer a vontade do sistema do mundo, para fazer a nossa vontade. Isso é negar Jesus, isso é entregar Jesus novamente para ser crucificado. Mas Jesus, irmãos, ele sabia do seu chamado, sabia da sua missão, ele sabia por que ele tinha vindo. Ele sabia que a única esperança para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, é por intermédio da sua morte, é por intermédio de um sacrifício de um cordeiro. E Jesus, ele representa o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, depois de Jesus operar muitas maravilhas, muitos milagres, a gente vê Jesus agora sendo crucificado, porque chegou o seu momento. Chegou o momento final, ele cumpriu a sua missão. E então ele vai ser julgado aqui, certo? Ele vai ser julgado. E aí as pessoas continuam acusando Jesus, né? Continuam acusando Jesus. No versículo 6 vai dizer: vendo o povo, os principais dos sacerdotes e os céus clamaram dizendo: crucifica-o, 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 porque eu nenhum crime acho nele. Pilatos vai continuar dizendo. Responderam os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando viu esta palavra, ficou mais atemorizado, né? Então outra vez na audiência disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus nada lhe deu resposta, como um cordeiro mudo diante de um matador. Disse-lhe Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Porém Jesus, no versículo 11, vai dizer:
nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Essa foi a resposta de Jesus. Jesus, irmão, ele sabia da sua missão, ele sabia do propósito que ele vinha, ele sabia que tinha que ser crucificado. Pilatos disse: eu tenho poder para te mandar crucificar ou te mandar soltar, mas Jesus, olha, Pilatos, nenhum poder tu teria sobre mim. Sabe por que, irmão, que Jesus vai dizer isso? Porque foi Jesus que se entregou a si mesmo. Ele se deixou levar, ele se deixou ser julgado, ele se deixou ser humilhado, ser zombado, porque essa era a missão de Jesus. E ele vai cumprir essa missão, irmão, a qual lhe foi dada. Vai cumprir essa missão, esse propósito de Deus. Outra coisa que nós podemos adquirir o marco final dessa passagem aqui, tá certo? Quando Jesus foi condenado, levou a cruz, vai dizer no capítulo 17, vai dizer, e levando ele as costas a sua cruz, mas a cruz não era de Jesus, a cruz era minha, a cruz era tua, a cruz era de Barrabás, a cruz era da humanidade. Mas João vai dizer, levando sobre suas costas a sua cruz, porque ele assumiu a responsabilidade. Ele disse, essa conta sou eu que vou pagar. Por isso que o texto vai dizer, levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então já Jesus saiu carregando aquela cruz para o Monte Caveiro, para o Gólgota, para terminar ali a sua missão. Então Jesus estava ali, irmãos, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. E naquele momento em que Jesus já estava muito cansado, fragelado, seu corpo abatido pela chicotada, no versículo de número 29, ele vai ter sede. No versículo 28 ele vai ter sede, disse, tenho sede, e aí vão colocar vinagre numa esponja, levar a sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Ele bradou. Esse brado de Jesus, muitos entenderam, irmãos, como um brado de derrota, como um brado de um homem que foi derrotado. Mas esse brado de Jesus, irmãos, está consumado, foi um brado de vitória. Ele estava consciente ali, mesmo cansado, mesmo fragelado, mesmo sofrido, mas ele estava consciente do que estava fazendo. Ele sabia que aquele momento ali, que ele bebeu aquele vinagre, ele estava, quando ele diz, está consumado, ele está dizendo, Pai, eu cumpri a minha missão, a porta da salvação está aberta para a humanidade que crê em mim. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, consciente, ciente, com dores, cansado, fragelado, mas ele disse para o Pai, a minha missão está cumprida. E quando Jesus entrega o Espírito, muitas coisas acontecem. O sol escurece, há silêncio, a terra estremece, sepulcros são abertos, muitos santos ressuscitaram e andaram pelas ruas daquela cidade. Muita coisa acontece, mas o mais importante que acontece, quando Jesus entrega o Espírito a Deus, é quando ele vai dizer, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E isso representa que agora eu e você temos acesso direto à presença de Deus. Guarde essa palavra no nosso coração. Nós venhamos meditar que teve um homem chamado Jesus, que veio ao mundo para nos salvar da condenação eterna, para nos dar vida eterna. Que você possa guardar essa reflexão no seu coração. Permita-me orar por você. Bendito Deus, eterno Pai, Deus grande e poderoso. Neste momento, abençoa essa pessoa que vai ouvir este vídeo.
e ela possa meditar e guardar no seu coração. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.